Amém, graças a Deus. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de participar do programa. Para mim é uma honra participar de qualquer um dos programas da Rádio Encontro com Deus, ou de qualquer trabalho desempenhado, desenvolvido pela Igreja de Deus. E estar ao lado de pessoas como você, cooperador irmão Alex, você, cooperador Nathaniel, para mim é e sempre será uma honra. Pessoas que buscam obediência ao Deus dos céus e à sua palavra e buscam a viver a fé que de uma vez por todas foi confiada como a santos. Para mim é uma honra. Muito obrigado pela oportunidade desde já, sou grato e louvo a Deus pela vida de vocês e também pelo programa Momento de Adoração. Que Deus abençoe a vocês e a todos os nossos irmãos e ouvintes em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Então, sem mais nem menos, chegou a hora da nossa mensagem. Então, o ministro já está aí com a oportunidade. Então vamos lá, vamos fazer uma leitura da palavra de Deus, irmão Alex, em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Nós vamos ser bem breve pela questão do tempo e alguns detalhes nós já temos falado aí, já temos publicado algum artigo com essa finalidade. Mas fazendo a leitura, nós podemos fazer uma reflexão, sim, a questão dos últimos dias e um pouco do panorama que nós enxergamos a Igreja de Deus nesta era, né? A era de Laodiceia, o período em que nós estamos vivendo, e o tempo de frieza espiritual de alguns, e o tempo que antecede a vinda gloriosa de Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, leiamos 2 Timóteo capítulo 3 para a nossa meditação. Diz-nos assim a palavra do Senhor. Na nova versão internacional, a Bíblia que eu tenho em minhas mãos diz o seguinte: saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Agora vamos fazer uma leitura na versão do Almeida. A Bíblia João Ferreira de Almeida, né, versão. Escolhi aqui uma outra versão das versões online que nós temos aqui em nossas mãos. Vamos para a Bíblia em português, revista e corrigida, tá? 2 Timóteo, capítulo 3, o mesmo texto que nós acabamos de ler, versículo 1. Essa é a versão que muitos dos nossos irmãos têm em mãos, por isso que eu quero fazer também a leitura nessa versão que diz assim. 2 Timóteo 3:1 está escrito: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Louvado seja Deus. Irmãos, sem mais delongas, como disse o irmão Alex, o tema proposto ele é bem intrigante, pois nos chama a uma reflexão. E nesta reflexão, nós precisamos entender qual é o nosso papel, o que nós estamos fazendo com as nossas vidas, como que nós estamos vivendo a fé bíblica e o que nos aguarda mediante a fé a nós confiada. Apenas para a melhor compreensão, a palavra últimos dias em grego, pois o Novo Testamento em suma, a sua maioria foi escrito nesta língua, nesse idioma, que seria ali telefteios meres, últimos dias, seria em grego o termo utilizado para os últimos dias, seria telefteios meres. E uma vez que nós nos deparamos com esse título em nossas mãos, nós devemos entender que esta não é mais do que uma expressão que nos leva a compreender o fim do atual sistema de governo e o início de uma nova era com a vinda gloriosa do Filho de Deus e o implante, o estabelecimento do seu reino
que em breve se dará. Dentro desse panorama, dentro desta perspectiva de reflexão, o profeta Ezequiel, no capítulo 38, versículo 18, ele vai escrever o seguinte, leiamos, Ezequiel 38, 18. Vai dizer o seguinte: queiram acompanhar em nome de Jesus. Sucederá, porém, naquele dia, no dia em que vier Gog contra a terra de Israel, diz o Senhor Deus, que a minha indignação subirá aos meus narizes. Então, Ezequiel, quando fala desse tempo, aquilo que a profecia refere ao tempo do fim, aos últimos dias, Ezequiel faz uma ligação direta a um tempo de Gog. E esse líder, ele vem contra, né, um líder militar, uma referência a um líder militar que vem contra os filhos de Israel em sua terra, em sua habitação. Isso disse Ezequiel, profeta do Senhor, conforme as palavras de Deus, diz o Senhor Deus, né? Que a minha indignação subirá aos seus narizes. Louvado seja Deus. Agora vamos ver Daniel capítulo 10, versos 14. Estamos em Ezequiel 38, vamos para Daniel 10, tá bom? Daniel capítulo 10. Capítulo 10, versículo 14. Aplicativo da Bíblia Online não traz o capítulo 10. Vamos pegar na Bíblia impressa que nós temos em nossas mãos. Capítulo 10 de Daniel, versículo 18. A Bíblia Online, que eu estou com ela aberta aqui, na página bibliaonline.com.br, não traz o capítulo 10, tá só para registro. Capítulo 10, versículo 14, está escrito assim. Agora, vim explicar a vocês o que acontecerá no tempo do futuro, pois a visão se refere a uma época futura. Então, quando os profetas referem a uma época futura, ao tempo do fim, aos últimos dias, eles referem a uma batalha. E esta batalha que os profetas se referem nada mais é do que o que está escrito em Apocalipse capítulo 16, versículo 16, que está registrado: e os congregaram em um local que em hebraico chama-se Armagedon. Então, segundo as palavras do profeta Joel no capítulo 2, segundo as palavras do profeta Zacarias no capítulo 14, haverá um período de guerra. Nesse período de batalha, guerra, ao que nós biblicamente chamamos de a terceira guerra, pois ela será de caráter mundial, ou a batalha do Armagedon. E aí, durante esse tempo, virá o Redentor, o Salvador, Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então nós voltamos à leitura de 2 Timóteo capítulo 3 e vamos ver o que mais Paulo, o apóstolo, o saudoso Saulo de Tarso, nosso irmão, o qual em breve veremos no reino de Deus, nos traz acerca desse tempo. O Telefteios Meios, Telefteios Meres, né? Sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo. Então vejamos. Durante esse tempo seria identificado o orgulho do ser humano, amantes de si mesmo, orgulhosos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pai e mãe, ingratos e profanos. Essa é a classe que Paulo identifica como uma parte da humanidade de pessoas desobedientes para o tempo do fim. E aí ele vai continuar. Sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons,
traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos eleitos do que amigos de Deus. Então, o João, ele vai dizer que todo aquele que se torna amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. E diz que os que amam os seus próprios deleites, esses são amantes do mundo e de tudo que existe no mundo. Eles não podem, de maneira nenhuma, serem amigos de Deus, pois Abraão tornou-se amigo de Deus, não pela sua forma em depravação de vida, mas em contrapartida, Gênesis 26:5, pela sua obediência, pois está escrito, Deus falando para Isaac, Abraão teu pai obedeceu às minhas leis, os meus estatutos, as minhas ordenanças, né? Essa foi o registro de Deus falando para Isaac acerca do seu pai Abraão, querendo Deus que Isaac também do mesmo modo procedesse, e assim foi, pois, segundo as escrituras e o registro do livro de Gênesis, um dos homens mais obedientes a Deus, segundo a escritura, chama-se Isaac, filho de Abraão. E aí Paulo, achando pouco, 2 Timóteo 3, ele também refere no capítulo 4, 2 Timóteo capítulo 4, também o verso 1. Conjuro-te, pois, diante de Deus, disse Paulo a Timóteo, e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Então as pessoas, elas ficam levando o tempo da vinda de Jesus para uma outra esfera, em que elas querem espiritualizar a vinda de Jesus, ao passo de que o livro de Apocalipse capítulo 1, verso 8 vai dizer que todo olho o verá, e será visível a vinda gloriosa do Filho de Deus. E tentando a religiosidade espiritualizar esse termo, eles alimentam em seus corações de que na vinda do Cristo ele vem, arrebata a sua igreja e leva para o céu. Mas o registro de Mateus no capítulo 19 fala no tempo de regeneração de todas as coisas, e nós acreditamos por meio dessa palavra que haverá sim regeneração e que o Filho de Deus reinará com justiça sobre a face de toda a terra. Então Mateus capítulo 19 versículo 28 diz, em verdade vos digo, que vós os que me seguides, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vós vos assentareis sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Então Jesus, o Filho de Deus, fala de um tempo de regeneração. E aí ele vai dizer nesse período de regeneração o que vai acontecer. Todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, mulher, filhos ou terras, propriedades, por amor de meu nome, receberá 100 vezes tanto e por fim herdará a vida eterna, o reinado de paz e justiça que será estabelecido sobre a terra. Dito isso, nós temos uma cobrança muito séria que nós temos ao longo dos dias alimentado e também estudado em Apocalipse capítulo 3, no tempo que nós vivemos como igreja. E o que Deus requer de cada um e como nessa última era da igreja nós precisamos estarmos atentos para que nós não venhamos a perder a nossa parte da salvação. E qual o tipo de pessoas que nós não podemos ser para não ficarmos de fora desse plano de regeneração. Dado a essa abertura, irmãos Nathaniel, irmão Alex e todos os irmãos que nos ouvem nesse momento, feito essa abertura de reflexão, nós pensamos, conforme as palavras do apóstolo Pedro, que pessoas nos convém sermos em santo trato e piedade. Como nós estamos vivendo e o que nos está assegurado para o futuro na vinda gloriosa de Cristo Jesus, nosso Senhor, e o que está acontecendo com a humanidade nos dias de hoje. Irmãos, fazendo uma análise, Fazendo uma análise do panorama histórico que nós vivemos nesse momento, nós enxergamos exatamente o tempo do fim pelas escrituras sagradas, os últimos dias. E esse período de tempo que antecede a vinda gloriosa do Cristo, nós precisamos estarmos ainda mais próximos de Deus, o nosso Pai Criador, para que possamos ter convicção da vida eterna na vinda gloriosa de Cristo Jesus, nosso Senhor. O livro de Apocalipse, no capítulo 3, no verso 11,
ele vai dizer assim, olha, eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Irmãos, nós estamos falando de algo muito sério, em que durante esse tempo nós precisamos estarmos atentos aos acontecimentos que ocorrem em nossas vidas 24 horas por dia, tanto na vida espiritual quanto na vida física, tanto no que refere à profecia quanto aquilo que nós escolhemos para o nosso dia a dia comum. E aí, quando o texto de Apocalipse se refere à última era da igreja, que nós já temos estudado e já acreditamos, né? E aprendemos que esse período de tempo faz referência à última era, a partir do ano de 1798 até os dias de hoje, até os dias que os céus se abram e venha Cristo Jesus nosso Senhor. Aí alguém pode te perguntar e me perguntar, mas Cristo vem? Por que que está demorando tanto? Por que que essas coisas são assim? Por que que Deus ainda não entrou em juízo com os governantes da terra e não enviou o Cristo? Vejamos, irmãos. Capítulo 1 do livro de Atos, nós vamos encontrar essa resposta de Jesus para os seus discípulos. E essa resposta do capítulo 1, dos versos 6 ao 11, também fazem referência para nós. E nós precisamos estarmos atentos a essa resposta de Jesus para os seus discípulos, que diz, Atos 1:6. Aqueles, pois, que se haviam reunidos, perguntaram-lhe, dizendo, Senhor, restaurará tu nesse tempo o reino a Israel? Então o que que nós enxergamos? Os discípulos já queriam que os últimos dias, o tempo do fim, né? O telefteios meies fosse 2000 anos atrás, na vinda de Cristo, depois da sua ressurreição. Todavia, não era o período de tempo para ser estabelecido o reino em Israel. E por isso Jesus respondeu o seguinte, disse-lhes, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Então Deus tem determinado um tempo, como diz Atos 2, e nesse tempo determinado ele vai enviar o Cristo para que ele possa reinar sobre toda a terra. Verso 8, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então a igreja precisa testemunhar o reino de Deus, precisa testemunhar a pessoa de Jesus Cristo. Precisamos testemunhar como aqueles que acreditam nestes fatos, que os últimos dias é exatamente o período em que nós vivemos hoje. Alguém pode acreditar que Jesus está voltando agora. Não, irmãos. Haverá o período da batalha do Armagedon para que ele possa voltar. E para isso nós já falamos, né, durante o programa Em Favor da Verdade, aqui repetimos. Para isso é necessário que as nações façam um contingente militar e esses contingentes militares possam subir a uma batalha no Oriente Médio. Chegando no Oriente Médio, dirijam-se ao Vale de Jeosafá, ao palco de muitas batalhas bíblicas, e dali, na região do Megido ou Megidon, né, possam intentar uma batalha contra o seu Israel, conforme Zacarias capítulo 14, para que Deus possa entrar em juízo com todos os inimigos do seu povo. Louvado seja Deus. E aí, irmãos, diz o seguinte, olha, verso 9, enquanto dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas e uma nuvem o recebeu aos seus olhos, ocultando-o. E enquanto estavam com os olhos fixos nos céus, enquanto ele, Jesus, subia, eis que junto deles os discípulos se puseram 2 homens, varões vestidos de branco, os quais disseram, homens da Galileia, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima nos céus, há de vir. Cristo vem. Louvado seja Deus. Ele há de vir. Assim como para o céu os
o vistes ir. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o que está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado. Louvado seja Deus. Então, se nós analisarmos a igreja de Deus nos últimos dias, se nós enxergarmos o período de Laodiceia, em que a profecia vai dizer para as comunidades da igreja de Deus acerca das 10 virgens, e o livro de Apocalipse vai referir em capítulo 3, verso 14, o período da época de Laodiceia. O texto de Mateus capítulo 25, versículo 1, Jesus conta uma parábola e a compara à sua vinda, ao tempo do fim, ao estabelecimento do reino, ao tempo do fim do sistema de governo humano para o início do reino milenar messiânico. Não no tempo do fim de destruição da terra, jamais, pois Isaías no capítulo 44 vai dizer que o Senhor não criou a terra para que ela fosse um caos e nem para que ela estivesse vazia, mas criou para que ela seja habitada. Então, a terra foi criada para que seja habitada. Então, essa é a ideia do capítulo 45, né? Verso 18, porque assim diz o Senhor, que tem criado os céus, o que formou a terra, ele a fez, ele a afirmou, não a criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. Eu sou o Senhor e fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor, né? Essa expressão da palavra Senhor faz referência à expressão hebraica Adonai, que é a mesma expressão aplicada para Jesus, pois Jesus também foi feito por Deus Senhor de toda a obra que Deus criara e fizera, mas jamais Jesus é ou será o próprio Deus, pois o próprio Deus assegura, eu sou o Senhor e fora de mim não há outro. E o salmista Davi ele vai confirmar a soberania e a autoridade dos seus dois senhores, ao passo profético do Salmo 110, faz referência a Deus e a Jesus, dizendo, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha mão direita até que ponha todos os inimigos por escabelo de seus pés, louvado seja o nome santo do Senhor. Então, comparando Apocalipse 3, o período de Laodiceia, Apocalipse 3, 14 a seguir, e comparando Mateus 25, acerca das 10 virgens, nós enxergamos um status degradante para a igreja. E dito isso, Judas, o meio-irmão do Senhor, ele vai nos trazer as seguintes palavras na sua carta, no seu único escrito. Capítulo 1, pois só tem um capítulo, verso 1, ele diz o seguinte: Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados queridos em Deus Pai, conservados por Jesus Cristo, misericórdia e paz e amor vos sejam multiplicadas. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé, que de uma vez por todas não foi confiado como a santos, louvado seja Deus. A igreja precisa batalhar pela fé, que de uma vez por todas não foi confiado como a santos, pois apenas aos crentes que perseverarem, estes serão salvos. E aí, irmãos, ele continua no seu registro dizendo o seguinte: porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, o único dominador, e ao Senhor nosso, Jesus, o Cristo. Mas quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube disso, que, havendo o Senhor salvo um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram, louvado seja Deus. Pedro vai dizer que se o juízo de Deus começa por nós, os da casa de Deus, onde estará o fim do ímpio e do pecador? Pois o juízo de Deus é estabelecido hoje sobre as nossas vidas, pela nossa maneira de viver.
como crentes, como aqueles que uma vez confessaram o nome de Jesus para sermos salvos, para que então possamos deste modo andarmos em novidades de vida. É fácil? Não, não é. Senão, se assim fosse, a humanidade toda seria salva. Mas nós entendemos que o plano de Deus de salvação é para a humanidade, mas nem todos os membros da humanidade são para a salvação, pois a salvação nos dias de Noé foi apenas para ele, a sua esposa, seus 3 filhos e as suas 3 noras, isto é, 8 vidas. De igual modo, Jesus vai referir a porta de salvação, o caminho que conduz à vida eterna, como uma porta estreita. E aos anjos que não guardaram seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão em prisões eternas até o dia do juízo daquele grande dia. Então haverá um dia de juízo sobre toda a obra que Deus criara e fizera, conforme diz Atos capítulo 17, versos 9 ao 31. Deus tem determinado um dia que se aplicar os vivos e os mortos na humanidade, por meio do varão, a qual destinou todos os existentes para isso. Isso Deus se fez a todos Nova geração Deus está levantando, verdadeiros servos da igreja de Deus. Geração que não se abala com problemas, geração que vai na contramão do sistema, geração que quer um compromisso com Deus, que não aceita seguir as tradições do mundo. Tudo que queremos é fazer a diferença pras nações e mostrar que servimos um Deus verdadeiro. Tudo que queremos é fazer a diferença pras nações e mostrar que servimos um Deus verdadeiro. Nova geração estou seguindo, com Jesus Cristo eu vou até o fim. O mundo já deixei pra trás, não quero mais. Da nova geração eu faço parte. Nova geração Deus está levantando, verdadeiros servos da igreja de Deus. Geração que não se abala com problemas, geração que vai na contramão do sistema, geração que quer um compromisso com Deus, que não aceita seguir as tradições do mundo. Tudo que queremos é fazer a diferença pras nações e mostrar que servimos um Deus verdadeiro. Tudo que queremos é fazer a diferença pras nações e mostrar que servimos um Deus verdadeiro. Nova geração estou seguindo, com Jesus Cristo eu vou até o fim. O mundo já deixei pra trás, não quero mais. Da nova geração eu faço parte.
nova geração estou seguindo. Com Jesus Cristo eu vou até o fim. O mundo já deixei pra trás, não quero mais. Da nova geração eu faço parte. Nova geração estou seguindo. Com Jesus Cristo eu vou até o fim. O mundo já deixei pra trás, não quero mais. Da nova geração eu faço parte. Que não tem espírito, agem por si mesmo. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa uma santíssima fé. Repito, mas vós, amados, igreja de Deus, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Louvado seja Deus. Edificar as nossas vidas conforme a nossa santíssima fé, pedir a Deus perdão pelos nossos pecados e buscarmos e escolhermos a melhor parte. Como disse Jesus para Marta: Marta, Marta, porque está ansiosa, não sabe que a tua irmã Maria, essa escolheu a melhor parte. Nós precisamos escolher a melhor parte. E a melhor parte das nossas vidas, ainda que em dores, é servir a Deus com fidelidade para herdarmos a vida eterna e sermos salvos da ira do fogo de Deus quando os céus se abrirem na vida gloriosa de Cristo Jesus nosso Senhor, para a herança da vida eterna. Louvado seja Deus. Passando um pouco à frente, irmão Nathaniel, irmão Alex, irmãos que nos ouvem ainda, considerando a questão que nós referimos ao tema, aos últimos dias, queremos fazer também uma leitura em Hebreus para entendermos como nós precisamos ter atenção à palavra de Deus e à sua voz. Em Hebreus capítulo 1, versículo 1 diz: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós fala-nos nesses últimos dias pelo Filho. Louvado seja Deus. Deus fala conosco por meio do seu Filho amado Cristo Jesus nosso Senhor. E Jesus, o rabino maior de nossas vidas, é o exemplo que nós devemos seguir. E nós precisamos, irmãos amados, entender que esses são os dias mais difíceis. Todavia, o Espírito de Deus foi derramado sobre a sua igreja, conforme a palavra profética de Jesus. Por isso que a igreja consegue suportar a dificuldade desses dias. Atos capítulo 2, versículo 17 vai dizer: e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, então quem falou foi o Senhor, do meu Espírito, disse Joel no capítulo 3, capítulo 2, não é isso? Derramarei sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visão, os vossos velhos sonharão sonhos, isto é, terão sonhos espirituais. Então, nos últimos dias, Deus tem derramado do seu Espírito sobre toda a carne, sobre toda a igreja. A igreja precisa viver a fé que de uma vez por todas nos foi confiado como santos. Louvado seja Deus. Em 1 João capítulo 2, verso 18, nós encontramos: filhinhos,
até já a última hora. Teleteus Meres. Últimos dias. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que já é a última hora. Então todos aqueles que se fazem inimigos de Deus e de Cristo se tornam anticristos. E por consequência se tornam inimigos de Deus e da sua igreja. E nós precisamos entender. Durante esse tempo nós precisamos vigiar e orar por conta que os tempos são maus. E aí vamos para Pedro, para entrarmos na parte de conclusão da nossa reflexão. Vejamos o que diz o apóstolo Pedro acerca desse período. E aí encerramos em Apocalipse a nossa reflexão. E temos cargo do tempo aí que os irmãos têm determinado para nós, conforme a graça de Deus. Então, 2 Pedro capítulo 3, nós temos o seguinte, irmãos. Mas amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como o ladrão de noite, isto é, de forma inesperada, de surpresa, no qual os céus passarão com um grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há serão queimadas, se queimarão. Louvado seja Deus. O apóstolo Pedro usa as palavras do profeta Isaías, no capítulo 24, e também vai fazer referência a Ezequiel e a Zacarias. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoa vos convém ser em santo trato e piedade? Então, como nós devemos viver? Como nós devemos nos relacionar, ter santo trato uns para com os outros? E como aplicar a nossa fé, né? O exercício da fé, aqui usado a palavra piedade, exercício da fé. Pois nós sabemos pelas próprias palavras de Pedro que nós temos muitos infrutíferos, e sobre esses nós vamos ler um texto que não é muito gratificante aos infrutíferos, pois esses certamente não herdarão o reino de Deus. Aguardando-vos, verso 12 de 2 Pedro 3, e apressando-vos para a vinda do Deus, para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Não haverá um dia de juízo de Deus com fogo sobre a humanidade. E aqui nós temos uma visão profética dentro desse texto, e entendemos que durante a batalha do Armagedon, sim, algumas armas de destruição em massa serão sim acionadas e serão utilizadas, mas nem todas, pois Deus vai nos dar brevidade de tempos e dias. Verso 13, mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, isto é, tempo de regeneração. Se nós obedecermos, seremos abençoados, louvado e praga alguma chegará em nossos lares. Para cada um de nós somos os culpados, aguardando essas coisas, procurai que deles sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz, e pede por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Louvado seja Deus. Então Pedro fala que nós, segundo a promessa de Deus, aguardamos novos céus e nova terra, conforme diz Apocalipse capítulo 21, o tempo de regeneração de todas as coisas, como diz o evangelista Mateus, registrando as palavras de Jesus no capítulo 19, como nós lemos agora há pouco. E aí vamos para o livro de Apocalipse, chegando à nossa conclusão de nossa reflexão acerca dos últimos dias. Vamos fazer uma leitura aqui no capítulo 21, os versos 7 a seguir. Quem vencer, o Senhor teu Deus herdará
todas as coisas. E eu serei o seu Deus e ele será o meu filho. Então vamos lá. Para que eu e você possamos ter parte verdadeiramente na vida eterna, nós precisamos ser mas ao sétimo dia, para que então possamos herdar todas as promessas de Deus. E então Deus possa ser o nosso Deus e nós sermos de verdade os seus filhos de Deus, dado como descendência a Abraão, por Cristo Jesus, o nosso Senhor, o descendente de Abraão, escolhido por Deus, para que a sua semente fosse, deste modo, sobremaneira multiplicada, como diz o saudoso Saulo de Tarso, irmão Paulo, o apóstolo Paulo, aos Gálatas, no capítulo 3. Se nós obedecermos, Mas, vamos ser observe, irmãos Nathaniel e irmão Alex, e todos os e irmãos que nos praga alguma escutam. chegará em nossos Quanto aos tímidos, lares. então a timidez, ela pode, em sua grandeza, nos fazer estarmos fora da promessa de Deus. Quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos que se prostituem, os feiticeiros, idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será num lago que arde com fogo e enxofre. Esta é a segunda morte. Louvado seja Deus. Lá em Apocalipse capítulo 3, o período de Laodiceia, diz que os crentes em Laodiceia diziam: rico sou e de nada tenho falta. E a repreensão do mestre, o rabino maior de nossas vidas, Jesus, nosso Senhor, era: não sabe que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. E aí nós vemos aqui, irmão Nathaniel, irmão Alex e todos os irmãos que nos escutam mais uma vez. O capítulo 21, no verso 8, diz: uma classe de pessoas habitantes da humanidade que não herdarão o reino de Deus. Os tímidos. Quem são os tímidos? Que tem temor, que é inseguro, que é receoso. Então, todo o que teme, todo inseguro, todo temeroso, não pode herdar o reino de Deus. Também os incrédulos. Jesus repreendeu a Tomé, dizendo para ele: Tomé, não seja incrédulo, mas seja crente, pois existem muitos incrédulos em nosso meio. Isso é, aquele que duvida, aquele que não acredita, aquele que não tem fé. E aí nós temos os abomináveis. O capítulo 65 de Isaías refere ao que come porco, rato, que é idólatra, participa de trabalho de culto idólatra. São abomináveis diante de Deus e serão destruídos. A abominação é o rato, né? O que participa e o que faz e o que come, todos esses serão destruídos. Isaías capítulo 65. O abominável é o detestável. Então, todo detestável será excluído do reino de Deus. O homicida é aquele que comete homicídio, né? Aquele que mata, pois a lei de Deus diz: não matarás. Esse também ficará fora do reino de Deus. O homicida é aquele que pratica o homicídio, né? Aquele que mata. E aí, os que se prostituem, então, todos nós sabemos que a relação conjugal entre o homem e a mulher é uma bênção. A relação íntima entre um casal estabelecido por Deus, reconhecido por Deus pela sua igreja, é uma bênção. Mas a prostituição, a perversão da relação íntima torna essas pessoas
detestáveis e abomináveis diante de Deus. Por isso, os prostitutos, e aí nós vamos ter, infelizmente, muitos que vão se enquadrar dentro dessa prática abominável no seio da igreja no Brasil hoje. Essas pessoas estarão fora do reino de Deus se não se converterem e se não correrem a buscarem o perdão de Deus, como Simão, que quando Pedro disse que o seu pecado seria para a destruição, ele gritou, exclamou com grande voz, dizendo: ora a Deus, você por mim, Pedro. Pode ser que Deus te ouça, né? E esse mal não venha sobre mim. Aquele que comete um ato de relação íntima e moral, e isso com a finalidade de ganhar dinheiro, né? Seria o que tem esta prática, vender o próprio corpo para a relação íntima, ou aquele que vive nesta prática, ainda que sendo casado se prostitui e aí comete o adultério, vindo a quebrar a lei de Deus. Então nós estamos falando de algo muito sério. São a classe de pessoas que Deus não dará o reino de Deus. Para isso nós precisamos nos converter todos os dias. Repito, nós precisamos nos converter todos os dias para termos paz com Deus e termos paz conosco e com a sua igreja e termos convicção de que, obedientes à sua lei, que é santa, pura e boa, como diz Paulo aos Romanos capítulo 7, versículo 12, né? Nós precisamos obedecer essa lei que é santa, pura e boa, para que possamos herdar o reino de Deus. Os feiticeiros, aquele que faz feitiço, que participa de bruxaria, né? O encantador. Então, todo idólatra, feiticeiro também estará fora do reino de Deus. E os idólatras, todo mundo já sabe, né? Que é aquele que adora a deuses, que o homem lhe faz como deuses, que para nós, todavia, diz Paulo aos Coríntios, existe apenas um único Deus, a saber, o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo. Então, uma pessoa que cultua ou admira exageradamente aquilo ou alguém que ama intensamente, um idólatra, pode ser um idólatra de um objeto, de pessoas, de pais a filhos e por aí vai. E aí, nós temos aqui, irmão Nathaniel, irmão Alex e todos aqueles que nos ouvem, um problema muito sério a tratarmos no nosso meio, que é a questão da mentira. Nós estamos vivendo um período em que a igreja de Deus está cheio de pessoas mentirosas, cheio de crentes mentirosos. O falador, o doloso, né, o enganador, o impostor, esse é o mentiroso. É o significado da palavra mentiroso no dicionário online. Aquele que vive contando mentiras, o que é falso, o que não tem correspondência com a verdade. Então essas pessoas também estarão fora do reino de Deus. Então nós precisamos, irmãos, de verdade, termos convicção de que os últimos dias é uma prova de fogo para cada um de nós. E que nós, sendo provados pelo fogo, nós seremos aprovados por Deus. E que o fogo do zelo de Deus sirva para nos purificar, nos tornando alvos mais do que a neve, pedras preciosas diante de Deus, que exalam o bom perfume de Cristo, dignos de vida eterna, conforme diz o Salmo 115. E aí, irmãos, nós vivemos um período em que o mundo está com medo de uma doença, o mundo está ansioso por uma injeção, o mundo está ansioso por um governo justo, mas que nada disso altera o plano de Deus para o juízo da humanidade, em que muito em breve, em bem pouquinho de tempo, aquele que está para vir virá e não tardará, como diz o apóstolo Paulo aos Hebreus no capítulo 12. Então, irmãos, nós queremos que os nossos irmãos estejam atentos aos acontecimentos dos últimos dias
e que durante esses acontecimentos, em todo o cenário profético que antecede a vinda de Cristo, nós aguardamos um marco, um ponto direto, um enfoque para a vinda gloriosa de Cristo, que é a batalha do Armagedon. E durante essa batalha, os filhos de Israel estarão perdendo esta guerra. E eles clamarão, Zacarias capítulo 12, clamarão a Deus, e Deus enviará o Cristo para que possa, deste modo, salvar os filhos de Israel, vencer os inimigos de Israel e trazer paz à humanidade, a um reino justo, e dar o galardão à sua igreja, para que, deste modo, todos nós possamos herdar a vida eterna. Então, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Hebreus no capítulo 12, ele diz: e esta palavra ainda uma vez mostra a mudança das coisas móveis, como coisas feitas, para que as imóveis permaneçam. Pelo que, irmãos, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e com uma fé frutífera, com piedade, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Louvado seja Deus. Encerramos, pois, então, com as palavras de Paulo aos Hebreus no capítulo 10, dizendo o seguinte: verso 35, para a finalização desta reflexão: não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência, para que, depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque, ainda por um poucochinho de tempo, o que há de vir, virá e não tardará. A mesma expressão de Atos 1:11. O que há de vir, virá e não tardará. Mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha vida não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição. Louvado seja Deus, mas daqueles que creem para a conservação da vida. Bendito seja o nome santo do Senhor. Irmão Alex, irmão Nathaniel. Estamos aqui. Estamos por aqui, aleluia. Acompanhei alguns comentários, muitos irmãos dando os feedbacks em relação à mensagem muito poderosa, aleluia. Possamos meditar em relação do tempo, conforme o apóstolo Paulo mesmo escreveu aos irmãos em Tessalônica, acerca dos tempos e das estações. Não é necessário que eu vos escreva, porque vós mesmos sabeis que o Senhor vem como ladrão de noite. Nós temos a ciência que Jesus, ele vem, ele não disse o dia nem a hora, ele disse que em breve virá. Para o ser humano pode parecer demorado, quase 2000 anos, que o ungido e filho do Altíssimo pisou nessa terra, mas a palavra é bem clara, conforme escreveu Pedro, que um dia para o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos como um dia, e faz esse paralelo porque o Criador ele é infinito, ele é onipotente, mas a sua palavra se cumprirá em breve, em nome de Jesus. E vamos aqui para os comentários de nossos irmãos, aleluia, graças a Deus. Vamos dar continuidade em nome de Jesus. Temos aqui a irmã Josi, que enviou um áudio. Vamos lá ouvir a nossa irmã. Pai seja convosco, especialmente também para minha irmã Josete. Que Deus lhe abençoe, irmã. Aqui é a irmã Josi, aqui de Belém do Pará. Que Deus abençoe a senhora e todos os irmãos da rádio, da ouvintes da rádio Encontro com Deus. Que Deus possa abençoar cada um de vocês e que todos vocês tenham um feliz sábado, abençoado. Amém. Igualmente, irmão Alexandre com a irmã Soledade. O Alexandre aqui responde: mensagem linda, maravilhosa, que nos chama bastante a nossa atenção. A irmã Ilana Magalhães disse assim:
paz seja convosco, na escuta da mensagem maravilhosa, aleluia. E dando continuidade aos comentários no Facebook, temos aqui o irmão Fernando Nascimento, mais uma vez, diz assim: Deus abençoe, amado. E temos o irmão Marcos Barros, que ele diz assim: paz seja convosco, amados irmãos. Forte abraço ao ministro Lenilson, diretamente aqui de Joinville, Santa Catarina. Deus seja louvado. E a irmã Solane diz assim: paz seja convosco. A irmã Cátia Moreira disse: paz seja convosco. A irmã Maria Ariana Coelho disse assim: paz seja convosco, amados irmãos. Que Deus abençoe vocês grandemente e a todos os ouvintes desse programa maravilhoso. E o irmão Paulo Augusto respondeu: Deus é lindo. O irmão José de Brito respondeu: louvado seja o Deus de Israel. O irmão Samuel Cordeiro respondeu: paz aos irmãos. Aleluia. Graças a Deus. Também pela nossa página local estamos fazendo a transmissão também, transmissão compartilhada. Glória a Deus. E temos a irmã Silvana, que ela disse assim: paz seja convosco. O irmão da Chagas disse também aqui: paz seja contigo, amém. E a irmã Antônia Mourão disse: estou na escuta desse programa, aleluia. E aí o irmão Douglas José disse: paz seja convosco, irmão Douglas. Peço oração pelo meu tio, se chama Marcel José Marrone, aleluia. Glória ao Deus Altíssimo. Vou anotar aqui, irmão Douglas José. Muito obrigado por sua interação aqui na nossa programação. Louvado seja Deus. Vamos estar orando em nome de Jesus. E os ouvintes também podem orar juntamente conosco. O seu tio Marcel. Pronto, já anotado. Em nome de Jesus. E temos a irmã aqui, Prosticira Elas, ame. E a irmã Franciele Garcia diz: paz seja convosco, irmãos, aleluia. Glória ao nosso Deus, pelo seu grande amor, por sua grande bênção, em nome de Jesus Cristo. Graças a Deus. Amém. Temos o irmão Marcelo Junqueira, que ele respondeu: como disse irmão Natan, mensagem poderosa, Deus seja louvado por ti, Lenilson Gomes, aleluia. Glória ao nosso Deus. Você tem algo a falar, irmão ministro Lenilson Gomes, sobre o comentário de nossos irmãos? Gostaram da mensagem? Aleluia. Amém, os irmãos que comentam com a gente. Amém, irmão Nathaniel, graças a Deus. Obrigado, irmão Marcelo, obrigado a todos os irmãos aí que comentaram. Deus seja louvado, a ele toda a honra e toda a glória. Nós somos apenas instrumento, né? Mas tudo é de Deus e é por Deus, e a ele seja sempre toda a honra e toda a glória por Cristo Jesus nosso Senhor. Amém. Ministro Lenilson, convidamos você para fazer a oração, já que você tem um culto daqui a pouco. Graças a Deus. Vamos começar a oração mais cedo. Graças a Deus, vamos apresentar o irmão Douglas José, ele pediu oração também pelo tio dele, e a todos os ouvintes que com certeza... Ore por nós. Quem é que não quer oração? Graças a Deus, nós só não podemos orar em favor dos mortos, mas os vivos podemos orar em nome de Jesus, porque o nosso Deus, ele é bom. Pode ficar à vontade, irmão. Amém, irmão Nathaniel, irmão Alex. Amém. Obrigado aí pela atenção. Mais uma vez agradeço, e também a todos os irmãos ouvintes pelos comentários. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Vamos orar? Vamos. Soberano Deus e eterno Pai, Criador de todas as coisas. Senhor, muito obrigado por esse momento de paz. Obrigado pela tarde do dia de hoje, teu santo sábado. E nós estamos, através desse programa, um momento de adoração, participando, ó Deus, do estudo da tua palavra, participando de toda a distribuição desse programa, com os louvores, com os comentários, com tudo, toda a interação que o Senhor nos permite a fazermos bom uso desse instrumento. Que o teu nome de glória seja louvado por meio da tua igreja, que te glorifica na terra e que leva a mensagem do evangelho do reino aos quatro ventos,
e que também, por meio da Rádio Encontro com Deus, tem alcançado corações, que o teu nome de glória também por isso seja louvado. Pela vida de todos aqueles que fazem parte desse projeto Rádio Encontro com Deus e todos os membros da Igreja de Deus no Brasil e no mundo, que o Senhor Deus dos céus venha a continuar derramando o seu amor e bondade e misericórdia sobre nós, pois somos carentes do teu favor. Também ao pedido do irmão Douglas para a oração sobre a vida de seu tio, pedimos a ti que o Senhor entre com a sua providência e possa abençoar a sua vida pelo nome de Jesus Cristo. Que o Senhor faça um milagre na vida do tio do irmão Douglas, em nome de Jesus o Cristo. Senhor, como foi pedido, te oramos pelo cooperador irmão Alex, por ele, pela sua esposa irmã Kelly, pelos seus filhos. Que o Deus dos céus abençoe essa família maravilhosa, enchendo-nos de graça e de paz desde agora e para sempre, cumprindo sobre os teus servos a boa palavra que tem prometido a Abraão, a Isaac e a Israel, de que como santos possam herdar o reino de Deus, que as bênçãos de Deus estejam sobre essa família desde agora e para sempre. Também te oramos pelo irmão Nataniel, teu servo, cooperador desse trabalho, para que o Senhor continue abençoando a sua vida, aquilo que o Senhor tem confiado em suas mãos, lhe dando graça e paz e abençoando os bons desejos para o bem de seu coração. Pedimos a ti que abençoe os técnicos desse trabalho, Senhor. Aqui o irmão Giliard e o irmão Pedro, que nos auxiliaram tão bem nesse trabalho. Que o Senhor os recompense pela sua militância. Cumpra-se 1 Coríntios capítulo 15, verso 58, que nenhum trabalho deles seja vão no Senhor. E o Senhor possa cuidar de cada um de nós, nos sustentando, nos protegendo e nos guardando, nos livrando da corrupção do mundo e de toda aparência do mal, nos purificando para a vida eterna. Pois é o que te pedimos e já te agradecemos em nome de teu Filho amado Jesus, o Cristo. Amém e graças a Deus.